STJ cedia seminário internacional sobre Lei Geral de Proteção de Dados. O objetivo é garantir maior controle das informações pessoais do cidadão. A normativa não será superficial, mas também não será invasiva, a ponto de macular a autonomia dos tribunais brasileiros. Empresa que faliu não pode questionar a indisponibilidade de bens dos sócios. Quem é empresária é a pessoa jurídica, não o sócio, não o dono, não o administrador. Menos conflitos, mais soluções. É a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Durante a semana, a Justiça do Trabalho soma esforços em todo o Brasil para ampliar o número de audiências entre empregados e empregadores. Lei de Acesso à Informação, em vigor há 7 anos. Ela permitiu a qualquer pessoa fiscalizar os atos administrativos e acompanhar todos os passos da gestão. Olá, boa tarde. Boa tarde. Um paciente morreu depois de passar pela avaliação de 8 médicos. Esse caso foi no município de Franca e o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a equipe médica do pronto-socorro. Quem tem as informações ao vivo e conversa com a gente sobre esse assunto agora é o repórter Gabriel Ciafrei. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, viu? A vítima deu entrada na Santa Casa de Franca se sentindo mal. Na primeira consulta, o médico pediu exames e liberou o paciente com a condição de que ele voltasse para buscar os resultados. Quando voltou, os exames indicavam uma suposta inflamação ou infecção. Então foram passados medicamentos para esse paciente. Só que ele não melhorou, viu, Rafaela? E começou a passar mal, o estado dele ficou grave. Voltou e foi atendido por um outro médico que passou outros medicamentos. Tudo isso se repetiu por cerca de 6 vezes. 5 dias depois da primeira consulta, o paciente acabou tendo um choque séptico e morreu. Esse choque séptico foi causado por uma apendicite que não foi tratada. O desembargador que julgou o caso declarou os réus culpados. Segundo o desembargador, por agirem de forma negligente e não prestarem o devido atendimento ao paciente. Com a condenação, os profissionais vão ter que prestar serviços à comunidade por um período de 2 anos e 2 meses e também vão ter que pagar 15 salários mínimos. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Gabriel. Vamos mudar de assunto agora, Galton, porque começou hoje a 5ª edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A ação é realizada em parceria com os tribunais regionais do trabalho de todo o país. A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista tem o objetivo de proporcionar maior celeridade ao encerramento de conflitos trabalhistas por meio de solução amigável. Durante a semana, a Justiça do Trabalho soma esforços em todo o Brasil para ampliar o número de audiências entre empregados e empregadores, buscando alcançar o maior número possível de acordos. Somente nas 4 primeiras edições foram mais de 700 mil atendimentos, cerca de 102 mil acordos consolidados e uma movimentação de recursos financeiros superior a 2 bilhões de reais. A edição deste ano será realizada até o dia 31 de maio em todo o país. Empresa falida não pode contestar indisponibilidade de bens dos sócios. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. No STJ, a 3ª turma, por unanimidade, negou o recurso de uma empresa de laticínios do Rio Grande do Sul. Quando uma empresa pede falência, os bens da firma são utilizados para pagar dívidas com empregados, bancos e fornecedores. Já o patrimônio pessoal dos sócios é resguardado. Em um caso julgado pelos ministros da 3ª turma do STJ, uma empresa de laticínios do Rio Grande do Sul, que estava em processo de falência, entrou com recurso contra a decisão da Justiça Gaúcha, que decretou a indisponibilidade dos bens dos sócios. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul argumentou que a empresa falida não possuía mais personalidade jurídica e, assim, não poderia recorrer da decisão. A empresa entrou com recurso especial e alegou que, de acordo com a Lei de Falência e Recuperação de Empresas, a decretação de falência não extingue a personalidade jurídica e, com isso, a empresa tem legitimidade para continuar a defender interesses em juízo. Mas esse argumento não foi aceito no STJ.
Esse advogado especialista em direito empresarial explica o porquê. A confusão no caso, no recurso, foi o que significa o falido. Porque muita gente acha assim, olha, quem é que é o falido é o empresário. E as pessoas associam o empresário com a figura do sócio, do dono da empresa, vamos dizer assim. Mas no Brasil, quando você explora uma atividade empresarial mediante uma pessoa jurídica, quem é empresária é a pessoa jurídica, não o sócio, não o dono, não o administrador. E se quem é empresário é a pessoa jurídica, ela é a devedora, ela é a falida. A relatora do caso no Superior Tribunal de Justiça, a ministra Nancy Andrighi, destacou que, por não ocupar posição de titular das relações patrimoniais atingidas pela medida, uma vez que os bens não são da empresa, mas sim de pessoas físicas que compõem a sociedade, a empresa não tem legitimidade para recorrer da decisão do Tribunal Gaúcho. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal uma série de pedidos sobre a destinação dos recursos arrecadados com as multas dos 5 acordos de colaboração premiada firmados com executivos da Odebrecht. A empreiteira foi uma das principais empresas que se envolveram no esquema de corrupção descoberto pela Operação Lava Jato. Os documentos foram encaminhados diretamente ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Neles, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pede que os 25 milhões de reais arrecadados com os acordos de delação premiada assinados entre o MPF e os executivos da Odebrecht sejam divididos entre a Petrobras, o governo federal e os estados e municípios. Na petição, Raquel Dodge explica que o acordo de delação premiada, além de reunir provas judiciais, tem o objetivo de diminuir os danos causados às vítimas e à sociedade. Os valores já estão depositados em contas judiciais e agora aguardam a destinação que será definida pelo STF. E no próximo bloco, Lei de Acesso à Informação completa 7 anos. Houve uma mudança até na gestão documental para que essa informação fosse organizada de uma maneira que ficasse fácil o acesso, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participou hoje da abertura de um seminário internacional que discute os passos necessários para a implementação efetiva da Lei Geral de Proteção de Dados. O seminário acontece até amanhã no Superior Tribunal de Justiça e é coordenado pelo ministro do STJ, Vilas Boas Cueva. A Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor somente em 2020. Mas, para que sua aplicação seja efetiva, é preciso desde já discutir ao máximo todos os seus aspectos. Esse foi o objetivo do encontro no Superior Tribunal de Justiça. A proteção às informações particulares dos brasileiros e o uso de dados pessoais passam por diferentes esferas do direito, das relações de consumo a direitos fundamentais previstos na Constituição, como a privacidade, a dignidade e a inviolabilidade das correspondências. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, explicou que o Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho com 10 eminentes juristas para debater o assunto e propor políticas de atuação por parte do Judiciário. Como produto final, pretende-se que o Conselho Nacional de Justiça edite um ato normativo para disciplinar essas questões. A normativa não será superficial, mas também não será invasiva, a ponto de macular a autonomia dos tribunais brasileiros. Em vigor há 7 anos, a Lei de Acesso à Informação trouxe mais transparência para os atos do governo. Pois é, qualquer cidadão pode, inclusive, solicitar informações aos órgãos dos 3 poderes da República, desde que o pedido de acesso não seja dados pessoais ou informações classificadas como sigilosas. Como, quando, onde o dinheiro público foi gasto? Essas perguntas ficaram mais fáceis de serem respondidas depois que entrou em vigor a Lei 12.527, em 2012, de acesso à informação. Ela possibilita, por exemplo, a divulgação das contas públicas. Não existia essa consciência de que a informação pública ela tem que estar no órgão, ela tem que estar disponível. Se ela não tem restrição, ela precisa ser dado acesso. Então, inclusive, houve uma mudança até na gestão documental para que essa informação fosse organizada de uma maneira que ficasse fácil o acesso, né? A Lei de Acesso à Informação completou 7 anos. Desde maio de 2012, ela permitiu a qualquer pessoa fiscalizar os atos administrativos
objetivos e acompanhar todos os passos da gestão. A administração pública tem 20 dias para apresentar as informações e esse prazo pode ser prorrogado por mais 10 dias, desde que justificado. Com a lei, o sigilo passou a ser exceção e não mais a regra. Segundo a Controladoria Geral da União, o Ministério da Economia e o INSS são os que têm mais pedidos de informação. Desde que a lei entrou em vigor, o Ministério da Justiça, por exemplo, recebeu mais de 9 mil pedidos de informação, uma média de 109 por mês. A maioria foi respondida. A maior parte das solicitações partiu de pessoa física. Os contratos administrativos que são feitos aqui, alocação de fundos, que o Ministério da Justiça é gestor de alguns fundos, a maior parte dos pedidos é nesse sentido. E o cidadão ele pode solicitar através da rede do Serviço de Informação Cidadão, chamada ESIC, é um sistema informatizado disponibilizado pelo Poder Executivo Federal através da CGU, está no site do Ministério da Justiça. No caso do governo federal, quando a negativa é injustificada, o cidadão pode recorrer em 4 instâncias. A última é a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que é formada por 10 ministérios e tem a atribuição de classificar os documentos públicos. E sobre o assunto, vamos conversar agora aqui no estúdio com o Gabriel Sampaio, que é professor de Direito Penal e Legislativo. Boa tarde, doutor Gabriel. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Bom, eu queria começar explicando se toda a informação é pública ou a informação gerenciada pelo governo, a transparência é o principal, é a regra. A regra é que a informação seja pública. É muito importante que todo cidadão tenha essa consciência e que a administração pública use de transparência ao lidar com as informações, disponibilizando sempre que possível, de imediato, todas as informações aos cidadãos. A gente tem o prazo aí de 20 dias, a pessoa que faz a solicitação para receber até 20 dias. Isso. E também pode ser prorrogado por mais 10. É muito tempo, não é muito tempo, é o necessário numa era digital que a gente pode ter as informações mais rapidamente? O ideal e o conceito da lei é que as informações já estejam prontamente à disposição dos cidadãos. Então, o prazo de 20 dias até parece realmente elástico demais. De todo modo, o gestor público, o administrador e aquele que detém a informação deve imediatamente prestá-la ao cidadão. Se o prazo de 20 dias for suficiente para obter mais informações, que se atenda a este prazo. Mas o objetivo da norma é que a informação seja imediatamente fornecida ao cidadão. Doutor Gabriel, essa informação deve ser original, né? Não cabe qualquer tipo de edição ou fatiamento, é isso, confere? É muito importante que seja preservada a autenticidade e a integridade da informação. Então, para isso é necessário que se garanta que ela venha de uma fonte primária, o que não impede, obviamente, que mais informações coletadas sejam juntadas para responder ao cidadão, mas a integridade da informação é fundamental. E isso é garantido por meio de assegurar que as informações primárias sejam fornecidas. Até independentemente do requerimento, é fundamental que o órgão público disponibilize por meio dos seus canais a informação pela fonte primária para que o cidadão tenha acesso. Se a pessoa que recebeu esse documento ficar em dúvida se ele teve uma edição, como ele consegue perceber, o que ele pode fazer nesse tipo de caso? Ele tem tanto direito ao recurso, assim que receber a informação, e pode buscar os órgãos competentes para responsabilizar o responsável por uma violação àquela informação. A lei, ela também tipifica a responsabilidade daquele que trata da informação. E pode ter, inclusive, uma punição para essa pessoa que teria feito uma alteração? Pode ter, sim, punição, inclusive com afastamento do cargo público. Então, é muita responsabilidade lidar com informações para os cidadãos. Em relação aos dados pessoais, né, me parece que alguns dados precisam ser borrados ali para que não haja divulgação de informações como CPF, RG, endereço da pessoa. É muito importante preservar direitos que são direitos individuais de cada cidadão. Então, para isso, a lei também protege as informações pessoais. Não só a lei, como um decreto que regulamentou esta lei.
Então, o cidadão tem o direito à proteção das suas informações pessoais, as autoridades públicas devem examiná-las para garantir a proteção ao cidadão e podem ser responsabilizados em caso de violação a essa proteção. Evidentemente que as informações pessoais não afastam a necessidade de que a população tenha conhecimento sobre o conteúdo e a participação de um administrador público ou quem está envolvido em determinado ato público com aquele ato. Então, há uma mediação em relação ao limite da proteção para a informação pessoal. A gente falou aqui que o cidadão pode solicitar essas informações pela lei de acesso. Uma empresa também pode fazer esse tipo de pedido? Independentemente de quem seja, pode pedir sim, porque a regra sempre é a transparência. Então, até por isso, tanto o cidadão quanto uma pessoa jurídica sequer precisam fundamentar o seu pedido. É necessário, então, resguardar este preceito constitucional e de cidadania, que é a ampla transparência ao cidadão. Rapidamente, para a gente finalizar, 7 anos em vigor da lei é uma lei de vanguarda? É uma lei de vanguarda, eu entendo como uma lei de vanguarda, permitiu a que diversos cidadãos tivessem acesso e esclarecimento sobre os atos da administração pública, está dentro de uma agenda de qualificação da administração, então é uma lei de vanguarda sim. Obrigada, doutor Gabriel. Boa tarde mais uma vez. Doutor, obrigado. Boa tarde. Obrigado. E a Justiça Federal no Rio de Janeiro condenou 3 pessoas envolvidas em um esquema milionário de corrupção. O golpe desviou mais de 15 milhões de reais. Eles eram funcionários da Casa da Moeda do Brasil, da Receita Federal e representantes da Brasil Indústria Tintas e Sistemas. 2 dos envolvidos foram condenados a 11 anos e outro a 10 anos de prisão. Eles ainda terão que devolver os bens adquiridos com o dinheiro desviado. E a seguir, concurso público, o que pode ou não ser exigido de um candidato. A administração pública ela tem discricionariedade para escolher quais são os requisitos que compõem a forma de ingresso ou que vão melhor atender a finalidade pública. A competência para regulamentar rótulos de alimentos continua sendo da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, acolheu os argumentos da Advocacia Geral da União e suspendeu uma determinação do TRF3 que obrigava a Anvisa a colocar informações sobre os riscos do corante amarelo tartrazina nos rótulos de alimentos. Toffoli afirmou que não compete ao Poder Judiciário invadir a pauta de uma agência reguladora. A AGU argumentou que a indicação sobre a presença desse corante já consta nas embalagens e que a determinação do tribunal, na realidade, prejudicaria o consumidor. Depois de prestar concurso público no estado de Goiás, uma candidata foi à justiça para assumir o cargo. É que, mesmo aprovada, ela não conseguiu comprovar experiência na área, o que era exigido. Mas a Justiça Federal negou o pedido, alegando que a exigência de experiência em concurso público não contraria a lei. Em regra, as bancas organizadoras podem exigir tudo o que está previsto em lei. Mas será que depois de ser aprovado, um candidato pode questionar um item previsto em edital e ainda ganhar a causa? Um caso que chamou a atenção aconteceu no estado de Goiás. É que uma candidata que se inscreveu para o concurso do Instituto Federal de Goiás até chegou a ser aprovada, mas ela não pôde tomar posse porque não cumpriu um dos requisitos previstos em edital, que era o de ter uma experiência de 12 meses para assumir o cargo. A candidata então acionou a justiça, perdeu a causa e recorreu. Foi aí que o relator desembargador federal, Girair Aram Meguerian, indeferiu mais uma vez o pedido da solicitante. Ele considerou que a exigência de experiência era perfeitamente legal. Esta advogada, especialista em direito administrativo, afirma que cada órgão é livre para fazer exigências a depender do cargo ofertado, desde que o critério não viole a lei, esteja previsto em edital e atenda ao interesse público. A administração pública, ela tem, na hora que ela vai criar um determinado tipo de cargo, ela tem discricionariedade para
escolher quais são os requisitos que compõem a forma de ingresso ou que vão melhor atender a finalidade pública, né? Então, ela pode criar um cargo dizendo, olha, para atender o interesse público, para que exista uma prestação de serviço adequada, eu vou precisar que o candidato tenha ensino médio, ensino completo, seja pós-graduado ou não, tem experiência ou não. Então, isso tudo faz parte de um poder discricionário da administração pública na hora que ela vai criar um determinado tipo de cargo. O Tribunal Superior Eleitoral realiza hoje e amanhã o evento Diálogos para a Construção da Sistematização das Normas Eleitorais. As informações com a repórter Raquel Vargas. O encontro organizado pelo grupo de trabalho coordenado pelo ministro do TSE, Edson Fachin, reúne juristas, integrantes da comunidade acadêmica e estudiosos interessados na identificação de conflitos normativos. O objetivo do GT é analisar os dispositivos do Código Eleitoral e propor um texto coerente, sem alterações legislativas, mas que facilite a compreensão da lei. A análise das normas deve focar em problemas centrais, tendo como referência a atuação da Justiça Eleitoral e as futuras eleições. Para isso, o grupo se dividiu em 7 mesas de trabalho, que vão apresentar e discutir os eixos temáticos, que são direitos políticos, justiça eleitoral, propaganda eleitoral, financiamento de campanha, contencioso eleitoral, crimes eleitorais e processo penal eleitoral. Os inscritos poderão expor suas opiniões por 5 minutos. O relatório final do evento será publicado na página do GT no site do TSE. Até pouco tempo, quem adotava uma criança precisava recorrer à justiça para ter mais dias de licença. A lei mudou e agora mães adotantes têm os mesmos direitos de mães biológicas. Rosângela optou por ser mãe do coração. Fez o cadastro para adotar uma criança de até 2 anos de idade. Até ele chegar foram 3 anos no total. Eu levei uns 4 meses, mais ou menos, para terminar o cadastro, porque é um processo longo, né? Eles são necessárias entrevistas com psicólogo, com assistente social, você precisa fazer um curso. Então, depois de fim desse prazo, eles têm que fazer um relatório dos assistentes sociais e dos psicólogos até isso chegar no juiz. Então, isso leva realmente um tempo. Assim como a mãe biológica precisa de um tempo para se adaptar à rotina do recém-nascido, a mãe adotiva precisa de um momento para receber e criar novos laços com a criança que está chegando. Esta é uma etapa fundamental de adaptação ao novo lar. A CLT sofreu alteração com a Lei nº 13.509 de 2017, que trata da adoção. Basicamente, a legislação resguarda os mesmos direitos dos pais biológicos aos adotantes. Então, são 5 meses de estabilidade a partir do termo judicial de guarda. De relação à licença maternidade, antigamente existia uma gradação do tempo de licença de acordo com a idade da criança, e isso foi alterado para fixar em 120 dias, independentemente da idade da criança. Bruno participa do grupo Nascidos do Coração, o primeiro da Bahia voltado para a adoção. Após o período de adoção, a gente tem um processo que a gente chama estágio de convivência, e durante esse processo as crianças passam por uma fase que a gente chama de teste. A constância nesse acompanhamento, nesse auxílio, nessa orientação é importante durante esse processo. Valeu super a pena, né? Tão meu que às vezes eu brinco com as pessoas e eu digo que eu esqueci que eu não pari. E agora vamos falar de arte. Picasso, uma reflexão pictórica. São 51 obras de 31 artistas em exposição na Fundação Maria Tavares, em Porto Alegre. Os trabalhos foram criados em oficinas de arte por pessoas que foram condenadas. O projeto tem o apoio da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da capital gaúcha. As obras que ocupam o 2º andar do casarão antigo, fundado em 1942, são releituras de Pablo Picasso e foram pintadas em acrílico por pessoas que cometeram algum delito de menor potencial ofensivo. As oficinas do projeto Arte e Inclusão fazem parte do conjunto de atividades do programa de limitação de fim de semana, que é uma das formas de cumprimento de penas. É uma pena prevista para aquelas pessoas que, em tese, não conseguem cumprir a prestação de serviços à comunidade durante a semana, ou em função do trabalho, ou em função do estudo, em função das suas atividades. Nossa ideia é instrumentalizá-los para que eles possam, no decorrer da vida, não precisar mais recorrer
ao delito, né, para resolver seus conflitos, né, que eles tenham um instrumental de relacionamento. Por exemplo, a gente trabalha comunicação não violenta. Com as oficinas, a Fundação se transformou em uma verdadeira casa de artes. Os próprios apenados foram adaptando as salas do andar superior para a organização de exposições. Uma homenagem a Maria Tavares, a fundadora desse espaço, que em 1936, com apenas 24 anos de idade, convenceu o diretor de uma cadeia pública a levar para a casa dela 36 detentos. O objetivo? Recuperá-los. As telas são sequenciais, fundem-se umas às outras. Para criá-las, portanto, foi preciso trabalhar em equipe e tratar dos relacionamentos. Picasso foi o artista escolhido porque em suas obras estão os principais temas desenvolvidos no último trimestre com o grupo de limitandos. Além da violência em geral, as relações com o feminino, o respeito às diferenças e o racismo. Isso é arte-terapia, né? Então, trabalha diretamente com a necessidade do grupo que eu estou, né? No caso aqui da projeto de limitação de fim de semana, a Guernica, por exemplo, que é para trabalhar a violência, né? Tanto como é que a nossa violência interna chega na violência de guerras, né? Como essa que foi essa guerra civil espanhola terrível, né? O projeto de limitação de fim de semana não existiria sem o apoio da Vara de Penas e Medidas Alternativas de Porto Alegre, que deu o aporte financeiro para as oficinas e que fez uma grande reforma no antigo casarão. Só para a restauração foram investidos R$420 mil. É um momento ideal em que nós, Estado, temos que aproveitar e retrabalhar esse indivíduo para que ele volte melhor e não volte a delinquir. Belo projeto. Com certeza, é arte, cidadania, ressocialização. Sempre ajuda. O Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. E lembrando que você pode rever o jornal e também os programas da TV Justiça no nosso canal no YouTube. O endereço, anote aí, é o TV Justiça Oficial. Uma boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde e até amanhã.